Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Seja bem-vindo a mais um Metanoia Racional, nosso podcast racional. E hoje, nesse episódio, vamos dar continuidade à série O Homem é Mau? É uma pergunta que muitos, como no primeiro episódio, se você ainda não ouviu o primeiro episódio, corre lá, assista, ou ouça, o primeiro episódio, e depois vem aqui e continua nessa série que a gente está conduzindo, falando sobre, dando a resposta, refletindo sobre essa pergunta de se o homem é mau. E no episódio de hoje, parte 2, tem eu, Matheus Lima Mota. E eu, Maurício Tades. E a gente vai continuar pensando sobre essa pergunta e a resposta dela. Continue aí com a gente. Bom, essa é uma pergunta que a gente já debateu lá no primeiro episódio. Mais uma vez, aí, se você não ouviu ainda o nosso primeiro episódio dessa série, corre lá, assista, ouça, no caso. Se você está ouvindo o podcast, se você estiver no YouTube, é assistir a imagem e ouvir a gente. Mas a gente meio que definiu um pouco de que assim, a criação, Deus criou a gente não com o intuito de sermos maus, mas o pecado nos tornou maus. E nós vamos encontrar isso na Bíblia. Então, Maurício, pode começar aí, pode já falando, a definição do que a gente trata nesse episódio e do que seria a maldade, das obras da carne. Aqui a gente vai falar um pouco da maldade da carne e vamos pegar um texto base aqui. Está em Romanos, capítulo 7, versículo 14 ao 23. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus ombros. Para definir aqui o que é o bem segundo as Escrituras. O bem apresentado que a gente vai encontrar nas Escrituras, o bem é apresentado como obediência a Deus, uma adesão voluntária da criatura ao plano de Deus Criador. O profeta Miqueias nos lembra das condições do bem, dizendo, Miqueias 6:8 nos fala assim: o Senhor já nos mostrou o que é bom, e Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que nos amemos uns aos outros com dedicação, que vivamos em humildade. Então a gente vê que é uma dedicação voluntária. A gente passa a apresentar o bem, e o mal seria aquilo que é a prática do pecado, que a gente vai definir um pouco mais abaixo aqui, que é o que Paulo escreve aqui na carta. Fazer o bem, o homem interior, o espiritual quer fazer, mas a carne sempre pende para o mal, que é o que a gente falou aqui no começo, no outro episódio. E em Eclesiastes 7:20, também há um verso muito importante que está assim: não há um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Então a gente vê que a maldade do homem tem a ver com o pecado, porque a maldade do homem, o homem quando Adão caiu ali, todos os seres humanos se tornaram imundos. E a gente vê aqui que vários versículos aqui a gente não vai colocar todos no programa, porque nem ia dar tempo e ia ficar muito longo. Mas a gente vê que a base da justiça e do bem igual está dizendo aqui,
que o bem, porque todos são pecadores. Então todos já têm essa ramificação da maldade. É interessante que antes de demonstrar aos cristãos em Roma que todos os homens pecaram, destruídos da glória de Deus, está escrito em Romano, o apóstolo Paulo citou algumas passagens do livro de Salmos, que dá sustentação à declaração. Beleza, ele citou o Salmo 14, verso 3, né? Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, nenhum sequer, né? E aí ele, nesse versículo, em Romanos 3, versículo 23, ele fala, né, que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Paulo chegou à conclusão que todos pecaram, com base no que foi exposto pelo salmista, visto que todos os homens desviaram juntamente, tornando-os imundos, que foi o que eu disse há um tempo atrás. A questão da maldade humana está muito ligada ao pecado, e tudo aquilo que peca, ele se torna imundo, e tipo assim, nós não poderíamos a um ser que não seria imundo, porque a marca do pecado, de geração em geração, a marca do pecado, ela vai passando até em Salmos fala que em pecado minha mãe me gerou, e a gente vê que tudo aquilo da queda de Adão e Eva, ele passa a ter essa marca do mal, isso que se torna o ser humano imundo. E se a humanidade se torna imunda, ela se desvia. Então todas as ações do homem, que por se tornar imundo, não há um homem que faça o bem. Eu já disse aqui na escritura, aqui, de 7:20, não faça o bem. As ações do homem também se tornaram imundas. E a gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que praticaram o mal. Aí fala assim, mas as pessoas que praticavam o mal na Bíblia eram só aquelas no coração, eram só os povos que eram contra Israel, que era o povo da Bíblia ali, a qual toda a história principalmente do Testamento é baseada em cima da história do povo de Israel. Muitas pessoas pensam assim, não, mas o mal era só aquele que não tinha Deus. Aqueles que tinham Deus, esses não praticavam o mal. Isso que até quando começou assim a praticar o mal, depois de Adão, foi Caim matando seu próprio irmão ali, por inveja, porque a diferença ali de uma oferta que Abel tinha e que Caim tinha feito também, a de Abel foi aceita, a de Caim não. E a gente vê que Caim apresentou maldade e Abel foi assassinado pela maldade do irmão. Quando Moisés tinha 40 anos, ele ficou furioso, se espancando, e ele acabou matando aquele homem e enterrou na areia. Moisés não era para fazer aquilo ali, ele era um servo de Deus. Aí falou assim, não, mas é servo de Deus, porque isso a gente vê muitas vezes, ele não é mau, nós somos servos de Deus, e o homem não é mau. Não, nós temos o pecado. A Bíblia mesmo fala que se a gente falar que não tem pecado, a gente está pecando porque a gente é mentiroso, todos têm pecado. Outra pessoa é o rei Davi. A Bíblia, aquele famoso personagem que derrotou um leão, derrotou o gigante Golias, ele era um homem escolhido por Deus para ser rei. Mas, apesar de ele ter derrotado milhares, a gente vê que depois dele ter se tornado rei, um homem segundo o coração de Deus, conforme é dito, ele comete vários erros. Ele, na verdade, ele quebrou a metade dos 10 mandamentos deixados por Deus, através de Moisés. Ele cometeu assassinatos, ele falou mentiras, ele cometeu adultério, ele cobiçou a esposa de um vizinho, ele até roubou a esposa de outro homem, que a gente vê que ele tinha ali me fugiu a pessoa que ele pegou a esposa. Urias. Urias, isso aí mesmo. Urias, quando ali vai para a guerra,
Davi vê a esposa dele, se apaixona, tem um caso com ela e ela fica grávida. Quando Davi volta, quando Davi pega e tenta ele já e ela dormisse com ele para nascer e fala, não, o filho é teu. Mas ele pega e a gente vê que essa história, mas Urias ali chega para ele e fala assim, não posso dormir na minha deixar a arca do Senhor, meus companheiros aqui, dorme na porta do rei. Então o plano de dar certo. Então ele planeja um assassinato. Aí fala assim, mas ele não matou com as próprias mãos, mas ele sabia que colocando Urias à frente ali do seu exército, que ele ia morrer. Talvez o Urias nem fosse um homem preparado para aquela função ali. Mas então ele já engajou ele ali e já colocou ele ali para que ele morresse, para que quando o filho nascesse, ele não ia ter falar que o filho não era dele, então ele forjou um assassinato. Então a gente vê há traços da maldade no homem também, no servo. A gente também hoje, a gente tem traços de maldade na gente. A gente às vezes quer coisa, a gente acaba fazendo outra coisa quando a gente vê, assim, poxa, mas eu fiz isso aqui e Deus não vai ficar contente com isso. Mas a gente está citando aqui personagens bíblicos, porque se eu citar só a minha vida, talvez se eu citar a minha vida e a vida de algumas pessoas, muitos vão falar assim, mas é porque não se converteu, não era segundo o coração de Deus. Mas Davi, a gente vê que ele era um homem segundo o coração de Deus e a Bíblia nos relata. Outra pessoa também, o rei Salomão, filho de Davi. E sem sombra de dúvida, um dos personagens mais interessantes de toda a Bíblia. A sua sabedoria e os seus feitos eram grandes pessoas que não vivem os ensinamentos de Jesus, admiram e têm como exemplo a ser seguido. Então a gente realmente vê que Salomão era um homem admirável, autor dos provérbios, Eclesiastes, cânticos, e ele foi usado por Deus com uma sabedoria enorme. O Senhor deu a ele algo que era tão extraordinário que a Bíblia diz que a sabedoria dele não se compara a ninguém, a sabedoria que Salomão tinha. E para ter uma ideia, ele compôs 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Então, conforme a gente vê aqui em 1 Reis 4 e em 1 Reis 4:32 também está relatando esses fatos. Mas toda essa sabedoria não impediu ele de cometer 3 grandes erros. Fazendo mal, o que era mal aos olhos do Senhor. Primeiro, ele se tornou morno espiritualmente ao se envolver com mulheres estrangeiras que não serviam ao Deus que ele servia, o Deus de Israel, e fizeram com que ele adorasse deuses pagãos. E a gente vê que isso porque a idolatria é um dos casos que Deus mais abomina na Bíblia. É um dos casos que ele mais detesta na Bíblia, é a idolatria. Depois ele foi tomado pela vaidade, desobediência, começou a lutar contra as profecias do Senhor a respeito do que acontecia com o povo de Israel. E certa vez Salomão até tentou matar Jeroboão, o homem que o Senhor havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Isso se encontra em 1 Reis 11, do 29 ao 40. E por fim, Salomão foi até ganancioso, mas sendo um homem mais rico, sendo o homem do mundo, ele queria ainda mais e passou a cobrar impostos muito pesados sobre o povo de Israel, fazendo que o povo até passar fome. Então a gente vê que outro homem, segundo até assim, sendo escolhido por Deus, e ele, no final, a gente vê que ele ainda se arrepende aqui, a gente vai ver todos esses personagens aqui, depois eles começaram a praticar o bem, mas eles tiveram o traço da maldade durante ali sua vida. E um quarto homem aqui que a gente cita é o exemplo de Pedro, já no Novo Testamento. Mesmo sendo um dos discípulos mais próximos de Jesus, que estava do lado dele em momentos muito importantes, multiplicação dos pães e peixes, no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias. Pedro era um homem fraco, de pouca fé. Que isso ficou provado foi quando ele viu Jesus caminhar sobre o mar, pediu para ir até ele, mas andando sobre as águas, Pedro duvidou e começou
a afundar, ele sentiu medo, afundou. Mas foi pior porque Cristo mesmo estendeu a mão e puxou ele. Então ele tinha ali, tipo assim, um homem que via o que Jesus fazia, ele viu Jesus caminhando sobre o mar, Jesus falou para ele ir, mas ele sente medo e duvida e começa a afundar. Mas a gente vendo tudo isso que ele passou ali, presenciou, quando Jesus foi preso, a primeira coisa que ele tem é, ele pega ali a espada e corta a orelha do soldado. Quando Cristo estava para ser julgado, que nem havia cometido, Pedro negou conhecê-los, e não uma vez só, ele negou 3 vezes, mesmo depois de ter vivido tantas coisas com o Filho de Deus. E aquele homem errou do seu teste final, ali quando ele estava para demonstrar ali que ele estava junto com Cristo. Ele nega Cristo 3 vezes. A gente vê isso. Então, pensa igual hoje. A gente tem aqui a amizade. Nossa, vamos botar assim: a gente tem uma amizade e aquele amigo está passando por dificuldade. A gente promete, aí ele vê o amigo às vezes fazendo coisa pela gente. Chega no final ali, a gente nega ele. Fala, eu não penso não. Deixa ele para lá sozinho. Deixa ele se enrolar para lá, mas eu não quero nem saber não. E a gente vê que ele teve essa maldade. Primeiro se revoltou, a primeira coisa que ele fez foi cortar a orelha do soldado. Antes de falar sobre as obras da carne, é importante a gente lembrar que teve pessoas também, igual a gente comparar os servos de Deus, a gente tem várias pessoas na Bíblia que já praticavam a maldade por natureza e que não era servo de Deus. A gente vê o exemplo mesmo de Faraó, que começou a vir praga em cima dele, mas ele não deixava de prender o povo ali no Egito e queria judiar do povo e queria que o povo ficasse preso. A gente vai ver o caso de Balaão, ali que vai amaldiçoar o povo de Deus. Ele tenta amaldiçoar, ele tenta fazer o mal, e a gente vê Golias mesmo tentando amedrontar e tentando destruir o povo de Israel ali, e a gente vê que Davi luta contra Golias, e a gente vai ter variedade do lado das pessoas que não estão do lado de Deus, como as pessoas que estão do lado de Deus. Então isso é um traço que toda a humanidade tem. Até se a gente for ver aqui, Caim, a gente teria 2 ligações, vamos dizer assim, uma ligação a Caim e uma ligação a Abel. E se a gente for ver até hoje, tanto no lado das pessoas que se dizem cristãos e das pessoas que não são cristãs, tanto tem o mal do lado como o mal do outro. Então todas as pessoas estão ligadas pelo mal, principalmente pelo pecado, que todos são pecadores, e pelo traço que já vem por natureza lá de trás de Adão, do pecado dele. E a gente vê, às vezes, cristãos cometendo atos que não eram para ser cometidos, mas são cometidos. Desculpa. E aqui em Gálatas 5:19, de 19 ao 21, começa a falar sobre as obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já disse, aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então a gente vê que hoje a gente encontra dentro do meio cristão escândalos envolvendo coisas que foi falado aqui. A gente fala assim, mas isso aí não pega todo mundo. Mas todo mundo não pratica isso. Isso é um caso ou outro. Eu falei, beleza, concordo. Mas às vezes a gente pega assim, a maldade é o pecado. Aí às vezes a gente não comete aqui imoralidade. A gente não comete idolatria. Mas aí tem até a famosa, aquilo que todo mundo fala, que crente come demais. Aí você vai e não consegue controlar seu pecado. Você está fazendo mal. Porque você tem que ter, tipo assim, você tem que se controlar. Aí às vezes você não pratica a gula, mas você vai e pratica, às vezes,
a gente começa ali, vai sendo uma conversa, a gente acaba falando de outra pessoa que não era para falar. Então, acaba saindo. Às vezes a gente se envolve em alguma confusão, não era para fazer. Então, todas as pessoas, às vezes tu não tem um erro, mas tu tem outro. Às vezes tu deixa de fazer algo para Deus, que era para tu fazer e acaba sendo maldade, porque tu acaba se tornando o mal. E a gente pode também ver traços nas pessoas que praticam o mal. A gente também encontra prática de coisas boas, porque conforme entrar na própria Bíblia, em Mateus 7:11, que está escrito assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Então a gente vê que o homem mau, bota assim, impuro, que seria imundo, ele também pode praticar atos bons. Existem atos bons. É igual eu falei. Moisés matou ali aquele egípcio a tirar o povo de Israel ali do Egito. Davi ali, mas a gente vê ele depois voltando e se jogando aos pés de Deus pedindo perdão. Salomão, quando ele já estava velho, ele reconheceu que tudo aquilo que ele tinha feito era maldade. E aí fala assim, mas então, igual muitas pessoas dizem assim, mas eu sou crente, eu sou cristão, então eu não sou mau, eu sou bom, porque eu sou cristão. Aí classifica o povo de fora da igreja às vezes, não, eles são maus porque eles não acreditam em Deus. Aí pensa, mas eles praticam a maldade e eu bem. Não é bem assim. Todos os homens são maus, todos porque todos pecam. Então todos são imundos, praticam o mal. Podemos praticar o bem sendo maus, pois a maldade do homem está em seus pecados, envolvendo sua natureza, como está escrito. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Também podemos ter atitudes boas ações, sendo que essa boa ação não apaga o mal que está em nossa carne. Então a gente vê que, por mais que eu pratique o bem, não apaga o mal que está na minha carne. Mas eu posso ter obras boas. Então a gente vê isso tanto do lado de quem é cristão, como do lado de quem está do lado de Deus, e do lado de quem não está do lado de Deus. É igual às vezes a pessoa tem um pensamento assim, então você está dizendo que você é cristão, que você é coisa, e o ateu não pratica o bem? Não, ele pode praticar o bem. Não podemos praticar o bem. Da mesma forma que eles podem praticar o mal, e nós também podemos praticar o mal. Isso é uma questão de natureza. Você pode praticar o bem e o mal. Só que a maldade que está na carne do homem, que pende para a maldade, que seria mais ligado ao pecado e à desobediência, isso pega. Toda a humanidade carrega. Então, o que às vezes vai diferenciar é no seu arrependimento, em você você voltar atrás, sendo que não apaga a maldade, que é igual eu falei, não apaga a maldade, mas a gente pode ter boas ações, a gente pode ser um ser humano bom. Tem pessoas que, igual a gente vê exemplos de pessoas que praticam mal, assim, crimes bárbaros, mas que alguns momentos eles conseguem fazer tem alguma atitude boa. Então, a gente vê que a maldade está ligada ao homem, mas eles podem ter atitudes boas. A gente fala assim, então você está dizendo que todos os homens são maus e nenhum são bons? Não, eu estou falando na questão de praticar o bem sendo mal e na questão do pecado e a maldade que já vem no homem, que a carne pende para o mal. Pode ter atitudes boas, porque é igual no começo a gente fala que o homem era perfeito e não conhecia o mal. Mas depois da queda, essa perfeição o homem perde. E ele passa a conhecer o bem e o mal, podendo praticar os dois, mas sempre a carne pendendo para o mal. Então, nós podemos ter atitudes boas, nós podemos fazer o bem, mas não apagando o mal do nosso pecado. Nós continuamos sendo pecadores. Aí a gente fala assim, mas a gente é pecador arrependido, a gente tem um advogado, mas a gente
alcançar essa perfeição, que até vai ser falado no outro programa sobre alcançar a perfeição, onde vai ser alcançada a perfeição, se nós podemos alcançar a perfeição. Então é algo que a gente vai definir mais à frente, mas hoje a gente deu exemplos de pessoas que caminharam com Deus, que tinham uma vida com Deus, mas também praticaram o mal, sendo que na vida nós podemos praticar o mal de diferentes formas, às vezes até no nosso pensar. Já entrando mais no final do programa, realmente, assim, todos nós fomos criados perfeitos, como a gente falou no primeiro episódio. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós iríamos produzir o bem e aquilo que é bom. Mas o pecado veio e deturpou. O pecado veio e corrompeu aquilo que nós tínhamos de bom. Então, nós continuamos a ter a criação de Deus, mas acabamos, assim, como foi citado aqui, o que Davi fala no Salmo 51, que nós fomos concebidos em pecados. E aí acaba que, por muitas vezes, nós estamos mais produzindo pecado do que produzindo aquilo que é mal do que aquilo que é bom. Jesus ele vai dizer que pecado procede do coração, e o coração, às vezes, é maldoso. E muitas das vezes a gente somos egoístas. Eu acho que esse é um dos pontos mais primários. Muitas das vezes a gente está fazendo alguma coisa pensando em nós mesmos. Tem muita gente que faz o bem pensando em si mesmo, faz o bem para outro, mas pensando em si mesmo. Então isso acaba que é uma maldade, é algo ruim. E muitas das vezes até para a gente pensar igual, muitos podem até questionar, mas vocês estão partindo de princípio do que é bom. Bom, a gente definiu o que é a vontade de Deus. A gente precisa ter uma linha, né, de lógica, assim, um padrão para a gente usar de referência. Qualquer coisa que a gente for fazer uma medição, a gente tem que ter um padrão, tipo, para que existe um método, né? As medidas de distância, de comprimento, são padrões que a gente utiliza para ter noções de medição. Tipo, a gente tem medição de volume, litros, a gente tem uma noção e parâmetros para a gente chegar naquilo. A gente está usando os parâmetros de Deus, né? Mas, igual, como o Maurício disse, né? O Hitler foi um homem mau, terrivelmente mau. Planejou maldade em escala absurda. Mas eu acredito que ele era um cara bom, que ele fazia o bem de alguma maneira. Para as pessoas que ele apoiava, que concordavam com as ideias dele, ele produziu bem. Até tem um comercial da Folha de São Paulo. Eu não recomendo a leitura da Folha de São Paulo, mas tem um comercial deles que eu achei. Eles pegam o Hitler começa a falar, esse homem, eles não mostram o rosto do Hitler, né? Vão mostrando uma porção de pontinhos, e aí vão distanciando aos poucos. Esse homem pegou um país com inflação altíssima, reduziu, um país que estava devendo e estava destruído e tal. E aí distancia e mostra. É possível falar várias mentiras usando apenas a verdade. Eles pegaram e mostraram coisas que o Hitler acabou fazendo de bem lá na Alemanha da época. Mas, voltamos, ele era um homem mau. Acredito que vai sair várias outras séries a partir desse tema. Acho que a gente acabou abrindo aqui portas para a gente definir e debater outros assuntos que acabam estando dentro do que a gente bateu o papo aqui. Mas, Maurício, tuas considerações finais sobre esse episódio. O que tu pode resumir aí pra gente? Eu acho que o que a gente pode concluir é que não são os discursos
nem os discursos que determinam se o homem é bom ou é mau diante de Deus. Sendo que o que define se o homem o homem pode ser mau, mas ele sabe dar boas dádivas também a seu semelhante. O que determina que o homem é mau ou bom é a sua geração, que veio lá de trás, que vem caminhando até hoje. E a gente sabe que tanto nós sendo cristãos ou não sendo cristãos, todos nós temos o lado mal, mas também podemos praticar o bem. E sabemos que nós mesmos, e que o mal em nós mesmos, a nossa ligação com o mal tem mais a ver com o pecado do que com as nossas ações em si. Porque a maldade do homem ela já vem de berço, desde a queda de Adão. Então, o que nós podemos ver é que a maldade, às vezes a gente tem a maldade no nosso lado, o nosso pecado, mas nós fazemos ações boas, como também praticamos ações que também não são tão boas. Então acho que essas também são as minhas considerações finais. Faço das tuas as minhas palavras. E, mais uma vez, compartilhe aí esse conteúdo com as outras pessoas, nos siga nas redes sociais. Ouviu, gostou, continua ouvindo até o final. Muita gente acaba ouvindo só um pedacinho, não ouve tudo. Ou vai ouvindo pedaços, né? Vai pulando. Ouça tudo, né? Para fazer um sentido maior e você poder refletir. É interessante, nós estamos procurando sempre fazer um conteúdo que agregue valor, que acrescente na sua vida, e um conteúdo que a gente tenta, assim, trazer um devocional, uma reflexão, algo que te faça crescer e pensar mais, né? E a gente está aberto. Agora tem no Spotify, tem a oportunidade de você participar lá de enquetes e mandar comentários, se você está nos ouvindo pelo Spotify. Por favor, interage conosco, para a gente saber mais do que você pensa, do que você gosta, e a gente entregar cada vez mais aquilo que vai agregar na sua vida. Esse foi o nosso episódio da semana, mais uma parte da nossa série O Homem é Mau. E se você gosta da gente, ore também pela gente, tá bom? Então, fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço e até o próximo episódio.